Oi pessoal, PNL Natália Saavedra por aqui. Como vocês podem ver, mudou bastante coisa. Meu cabelo agora ele decidiu explorar o ondulado barra cacheado dele. Eu resolvi cortar bem curto. E até isso é uma coisa interessante que eu não sei se vocês sabem, mas o nosso cabelo ele é uma extensão do nosso sistema nervoso e ele é como se fosse um sentido aranha, assim, que a gente pode ter, sabe? Que é uma capacidade de perceber o ambiente, perceber as coisas ao nosso redor. E tanto que pessoas que têm cabelo mais comprido são pessoas que percebem muito do ambiente. E pra mim, pelo menos, estava ficando bastante, estava me sobrecarregando. E eu disse, bom, vamos cortar, né? Vamos deixar. Era algo que eu tava pedindo, assim, na minha alma há muito tempo. E, enfim, tô bem contente também que ele resolveu se decidir cacheado em vez de liso, porque eu acredito também que o cabelo ele fala muito de como a gente tá por dentro, né? As pessoas que têm o cabelo liso, a Cristina Cairo fala sobre isso, né? Que é uma pessoa que tem um pensamento mais linear, que tem uma tendência a seguir mais as regras, a pessoa que tem o cabelo mais ondulado, mais cacheado, tem uma tendência a ser mais rebelde. E eu sempre senti, assim, essa dicotomia, sabe? Eu percebia, por exemplo, que meu cabelo tinha frizz, mesmo que ele fosse liso, e eu não entendia muito o porquê, mas é por conta dessa rebeldia. E eu percebo que agora que ele tá ficando mais cacheado, assim, eu me sinto mais eu, sabe? Como se eu estivesse assumindo uma parte minha que eu nunca pude admitir. E é interessante, né? Porque quando a gente olha para trás, como a gente cresceu, da forma como a gente viveu, a gente começa a perceber que algumas características físicas que a gente adquiriu não são porque são como a gente é, mas sim uma adaptação ao nosso ambiente, sabe? Às vezes podem ser simplesmente uma resposta a trauma ou mesmo a ambientes que demandavam que a gente fosse de uma determinada maneira, assim. Eu sei, por exemplo, de casos de pessoas assim que estão sempre alisando o cabelo e aqui na França eu vi muito isso, assim, essa necessidade de estar constantemente alisando o cabelo para parecer uma pessoa uh, linear, uma pessoa certinha, a pessoa não quer quebrar os padrões e são pessoas que acabam ficando às vezes muito rígidas, as pessoas que eu observei isso, né? E eu percebi assim como agora eu tô muito mais leve, muito mais solta, às vezes dizendo mais aquilo que eu penso, sem tanto filtro, assim. E trago essas reflexões, até a Cristina Caira, ela fala disso melhor do que eu, né? Ela traz essas reflexões melhor do que eu. Eu trago isso mesmo para que vocês possam perceber, observar o corpo de vocês também, né? E trazer essas próprias reflexões sobre o porquê cada parte do corpo de vocês está contando uma determinada história, né? Eu acho isso interessante, né? E até reflete como é o nosso processo de pensamento, como é que a gente processa as coisas. É muito interessante, né? Quando a gente para pensar que uma coisa não é simplesmente uma coisa, e sim que aquilo está tentando mostrar tudo é vivo, tudo é energia, a gente começa a enxergar a vida de uma forma diferente, né? A gente começa a deixar de se limitar pelos cinco sentidos, né? E a gente começa a perceber que existe muito mais envolvido numa determinada situação, numa determinada característica, num determinado ponto, sabe? É isso, eu trago hoje essa reflexão, né, de que você olhe para você, que você perceba também aquilo que em você que está acontecendo, talvez estejam acontecendo mudanças físicas, mudanças espirituais, mudanças de pensamento, e especialmente nesse momento em que a gente está com tantas alterações de ambiente, eu sinceramente eu não acompanho as notícias. Algumas vezes chegam algumas coisas até mim e pelo que eu entendi parece que está acontecendo um momento de pessoas se preparando para algum conflito grande, alguma coisa assim. E pelo que eu entendo isso faz com que o inconsciente coletivo fique com mais medo, com uma tendência a uma reação mais de fight ou freeze response, né, que é eu lembro só em inglês porque eu escuto isso muito em inglês, né? Que é o ataque, é o ficar congelado, ou é a fuga, né? E isso faz com que as pessoas às vezes voltem a emoções que vêm lá de trás, né? Porque qual é a primeira parte do nosso cérebro quando ela é formada quando a gente está no útero da nossa mãe. E isso a gente sabe hoje, né? Que
Tudo aquilo que a criança experimenta dentro do útero da mãe, aquilo se transfere para o seu subconsciente. Eu falei isso num dos outros vídeos, né? Que isso vai construindo o subconsciente. O subconsciente é a parte nossa que a gente não tem consciência, que é quase falei em francês aqui, que é quase 95% das nossas ações. E, portanto, aqueles componentes que talvez tenham sido por medo, talvez tenha sido por estresse, que a própria mãe passou lá naquela época, acabam gerando essas ações de gatilho, essas reações de gatilho na vida adulta, né? E hoje o que a gente está tendo a oportunidade de olhar é perceber essas reações de gatilho, é perceber essas reações que a gente muitas vezes pode ter pelo medo, como uma oportunidade de curar essas memórias uterinas, né? Então, enquanto muitas vezes enxergam as crises como momentos negativos, momentos de dificuldade, eu percebo como oportunidades, né? Como a vida nos chamando para algo mais profundo, né? Eu estava ouvindo outro dia um audiobook do Bob Proctor, acho que é. Enfim, eu esqueci o nome dele, mas ele é um dos muito conhecidos, assim, acho que foi inclusive ele que escreveu O Segredo. E ele era um livro bem curtinho, assim, um audiobook gratuito até no Amazon Audiolivros. É que eu ouço da França aqui, então acaba tendo outro nome. Enfim, bref. E ele estava falando justamente que Deus, o universo, o que quer que você queira chamar como força maior criadora, utiliza justamente os momentos de crise, os momentos de dificuldade, para que você dê um salto de consciência. Para que você, essa energia, por mais bizarro, negativo que possa parecer, ela está constantemente querendo te empurrar para que você continue em crescimento. Os grandes gênios, as grandes pessoas da humanidade, como por exemplo Buda, Jesus, enfim, coloque o nome que você quiser, né? Lincoln, ou até mesmo Martin Luther King, todos eles estavam sempre constantemente querendo crescer, querendo expandir, querendo fazer mais coisas. E o professor Hélio Couto fala muito sobre isso, né? Sobre o quanto, quando você tem uma consciência muito expandida, você quer estar constantemente servindo mais, buscando mais, indo além. E essas crises, essas dificuldades, esses momentos de tensão, esses momentos que nos impulsionam uma grande transformação, eles são somente oportunidades para a gente olhar na raiz dos nossos problemas, das nossas dificuldades e ir além, transformar, mudar tudo isso, sabe? E eu percebo que isso é um momento. Estamos vivendo um momento interessante, assim como em 2020 nós vivemos um momento muito interessante, uma oportunidade de autoconhecimento, de autotransformação. E que agora a gente está tendo mais uma vez essa oportunidade, sabe? E que eu espero que cada um de nós a gente consiga pegar essa oportunidade e usar ela de uma maneira positiva, usar ela de uma maneira que nos transforme coletivamente para algo maior, né? Porque a Terra ela tá dando esse salto, né? E se a gente não der esse salto com ela, nós iremos ficar numa vibração e frequência que está mais adequada à nossa e tá tudo bem. Só que talvez seja uma vibração e frequência que não seja tão positiva ou tão incrível quanto o nosso potencial poderia já estar alcançando nesse momento, né? A Dolores Cannon falando muito sobre essa questão da mudança da Terra e tudo mais, então é bem interessante a gente observar, né? E aí sempre volto no vídeo, né, sobre as realidades paralelas dimensionais, que é exatamente sobre isso, né? Se você não escolhe se transformar, se você não escolhe vibrar numa frequência diferente a partir daquilo que você está vivendo, o externo não importa. É você que tem que se transformar para adequar a sua vibração, a sua assinatura energética para se conectar com algo melhor para você, né? Então, é isso, eu deixo essas reflexões hoje. Começamos falando de cabelo, né? Mas poderia ser sobre qualquer outra coisa. Poderia ser sobre estar acima do peso ou estar abaixo do peso. Poderia ser tantas outras dificuldades, dificuldade de relacionamento. Então, perceba o quanto isso pode impactar você e o quanto você pode usar isso para se transformar. O que o chamado está sendo feito de maneira coletiva, né? E como você pode se transformar a partir disso. É isso, gente. Um beijo, um ótimo dia para você e até a próxima.